que é um tema que está pegando nas empresas. Eu acho que no mês que vem eu vou fazer um webinar sobre o ECA digital, porque dois temas estão pegando na segurança e privacidade, né? Chegou a bola da vez dos fornecedores, cadeia de suprimentos, supply chain, todo esse negócio aí, que é o tema desse mês. E o que está pegando agora e vai começar cada vez mais é o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, o ECA Digital aí, que está sob a guarda da ANPD e vai pegar cada vez mais também aí nas empresas. Eu acho, né, acompanhem aí as novidades, mas eu acho que o webinar do mês que vem já vamos fazer destrinchando o ECA Digital. Legal, pessoal? Tema de hoje, então, como tratar a segurança e privacidade junto aos fornecedores, é o nosso webinar 211, WE 211. Como sempre, a gente visa, nos nossos webinars, juntar o público da privacidade com o público da segurança. Então vocês podem observar que os temas sempre pegam segurança da informação e privacidade casados. Então aqui a gente junta o público que é puramente segurança da informação e também o público que é Lei Geral de Proteção de Dados. Legal? Rapidamente, minha apresentação, para quem não conhece ainda, quem acompanha a gente todo mês já conhece, né? Eu sou o Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação. A Tracker, ano que vem, faz 20 anos de mercado, né? Então a gente está com 19 anos no mercado. Ano que vem faremos 20 anos de mercado, né? Um pouquinho da minha formação básica aí, doutor pela Federal de Santa Catarina, né? Auditor líder 27001 pela BSI, 27701 pela BNT, que é a norma que trata mais da Lei Geral de Proteção de Dados. Também professor de graduação e pós-graduação, não atuo mais hoje, mas atuei aí por mais de 15 anos como graduação e pós-graduação. Hoje estou 100% focado na empresa e nas consultorias, né? Também, quem gosta do nosso conteúdo e quiser mais informações, nos acompanhe lá nas redes sociais, basicamente YouTube e LinkedIn. Temos 3 canais, né? O canal Tracker, o Destaque TI, que é para profissionais de TI, tá? Quem aqui é profissional de TI, dá uma olhadinha lá no Destaque TI. O canal está começando, mas toda semana a gente discute lá uma notícia na área de tecnologia. Alerta Corporativo é conteúdo para colaboradores. Para vocês que são profissionais de segurança e privacidade que estão aqui no webinar, né, o Alerta Corporativo é conteúdo para os seus colaboradores. Então a ideia é material de conscientização mesmo. É pegar o que está lá no Alerta Corporativo, aquele vídeo, e replicar dentro da empresa como material de conscientização. A linguagem no Alerta Corporativo é para colaboradores, tá? E o LinkedIn ali, Paulo Silva Tracker, quem quiser saber mais aí de tudo que a gente faz. Beleza, pessoal? Yas chegando aí. Cibele. Legal. Vamos lá. Dividir a nossa questão de fornecedores em 4 momentos diferentes. O que a gente vai discutir aqui nesse webinar é todo o ciclo de vida do fornecedor dentro da empresa, sob a ótica da segurança e da privacidade. E tudo que a gente discutir aqui são práticas que a Tracker realiza, tá? Então vou apresentar aqui exemplos de modelos de documentos, mais a título de exemplo mesmo, mas é tudo que a Tracker pratica no seu dia a dia nas consultorias, tá? Então a gente vai analisar os fornecedores no momento antes da contratação, que controles que existem, no momento da contratação, o que eu tenho que ter atenção no momento da contratação. E aí o fornecedor entrou para a minha empresa, vai viver lá a vida dele, a gente tem o durante a contratação. E por fim, algo que também muitas empresas às vezes não atentam, a questão de cuidados de segurança e privacidade no término da contratação. Beleza, pessoal? Então, os controles que vocês têm aí, segurança e privacidade, aplicado a partes externas, aqui vale um aviso, né? Partes externas é a nomenclatura antiga da 27000. Então eu, como sou antigo também, às vezes eu vou falar partes externas.
porque pegava tudo que era de fora da empresa. Às vezes vocês vão ver o termo partes externas, é qualquer coisa que é de fora da empresa, tá? A versão mais nova da 27000 já veio com fornecedores, cadeia de suprimentos, essa nomenclatura mais moderna, tá? Então, 4 momentos. Bom dia, Tiffany. Tudo bem? Agora eu vi a Tiffany ali, bom dia. Aliás, pessoal, não comentei, né? Eu estou com o chat de vocês aberto aqui, olhando na hora. Então, se quiserem fazer comentário, dúvidas, perguntas, eu já respondo na hora. Algum complemento também, algum comentário, fiquem à vontade para interagir ali no chat. Bom dia, Marlon. Tudo bem? Então, assim, 4 momentos, né? Antes da contratação, na contratação, durante a contratação e término da contratação. Vamos para o nosso primeiro momento. O que a gente atenta para antes da contratação? Começar a falar aqui em antes da contratação, eu quero trazer os fundamentos do que a gente está discutindo. Acho que vamos começar pelo fundamento, né? Por que tem-se que trabalhar segurança de fornecedores? Por que a gente tem que trabalhar a segurança das partes externas? Daqui a pouco um diretor aí na tua empresa vai questionar, né, a área de segurança e privacidade. Ah, mas para que fazer esse negócio aí, né? Às vezes os diretores não querem fazer muito a segurança e a privacidade. Bom dia, Melry, tudo bem? Então, primeiro lugar, eu trouxe o fundamento da segurança e o fundamento da privacidade, tá? Nesse slide, o fundamento do pessoal da LGPD, da privacidade, ó. LGPD e fornecedores. Em primeiro lugar, lá no artigo 5º, a LGPD, ela conceitua controlador e operador, tá? Então, esse conceito tem que estar muito claro na tua empresa. Controlador e operador é um conceito já batido, eu sei, né? Pessoal que é da LGPD aqui diz, o cara tá falando um negócio aí que já é ultrapassado, né? Mas assim, só para a gente tá na mesma linha, né? Controlador e operador, lembra? Lá no teu registro de operações, na planilha da LGPD, no teu roupa, tem que estar lá dizendo quem são teus controladores e quem são teus operadores de dados, tá? O controlador, você não precisa avaliar, nem cuidar da segurança dele, nem nada disso. Eu já vi formulários de avaliação de controladores? Sim. Tem empresa que costuma, às vezes, cobrar a segurança do controlador conjunto, né? Eu sou controlador, o outro é controlador. Tem empresa que cobra contrato, cobra avaliação de controlador conjunto? Tem. Daqui a pouco alguém vai dizer que, mas eu vi que cobra. Mas assim, você não tem obrigação de cobrar uma responsabilidade do controlador conjunto. Ele já é o responsável a quem compete decisões. Ele é autorresponsável, tá? Então, tudo que a gente falar aqui de segurança e privacidade de fornecedores é sim uma obrigação para os teus operadores de dados. O operador é quem realiza o tratamento de dados em nome de outro, em nome da sua empresa. O teu operador vai realizar o tratamento de dados em nome da tua empresa, tá? Então, para fazer toda essa brincadeira que a gente vai discutir aqui, você tem que saber quem são seus operadores de dados, tá? E aí, vindo uma vez distinguindo controlador e operador, né, separando bem esse conceito, controlador e operador, a gente vai lá para o artigo 39 da LGPD, que é o que baseia isso tudo, né? O operador deverá, não é faz se quer, se tiver vontade, não, ele deverá, né, realizar o tratamento de dados segundo as instruções fornecidas pelo controlador. Então, você, controlador, tem um operador na sua empresa, que é o fornecedor. Fornecedor, na linguagem da LGPD, vai ser o operador. E esse teu fornecedor tem que realizar o tratamento de acordo com instruções fornecidas por você. Se você não fornece as instruções, você já está sendo omisso. Tá? Você tem que fornecer as orientações e regras e instruções de tratamento de dados para o teu operador. Tá? E aí o controlador que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Tá? Resumindo a brincadeira aqui, você, controlador de dados, contratou um fornecedor que é caracterizado como operador, você tem que cuidar desse operador, fornecer as regras, auditoria, risco, tudo que a gente vai discutir aqui. Tá? Então esse é o fundamento, a base
perante a Lei Geral de Proteção de Dados. E perante a segurança da informação, as normas da ISO, pegando lá a ISO 27001, 27002, que é controles, a gente tem a seção 5.19, que trata de segurança da informação nas relações com fornecedores. ISO 27002, que são os controles da 27001, né? Seção 5.19, então, especificamente para o pessoal da segurança da informação, seção 5.19, segurança da informação nas relações com fornecedores. O que diz lá? Convém que processos e procedimentos sejam definidos e implementados para gerenciar a segurança da informação e os riscos associados com o uso de produtos ou serviços de fornecedores. E propósito, para que fazer isso? Para manter um nível acordado de segurança da informação na relação com os fornecedores. Aqui vem uma questão importante já e global e geral, tanto para a LGPD quanto para a segurança. O fornecedor, ele é uma extensão da minha empresa. Até agora falando de modo geral, tá? Fornecedor, nem me interessando controlador, operador. O fornecedor, ele é uma extensão da minha empresa. Então, se eu arrumo a minha segurança e privacidade dentro de casa, lá dentro de casa, dentro da empresa, nós fizemos tudo, né? Nós temos auditoria, nós temos procedimento, nós temos política, temos treinamento, conscientização, temos o negócio todo. Aí tu vai lá, contrata um fornecedor e compartilha dados com aquele fornecedor. Ele não tem política, ele não tem conscientização, ele não tem tecnologia de segurança, não tem nada. Então tu acabou de abrir um setor da tua empresa, porque hoje as empresas cliente e fornecedor são altamente conectados, né? Tu acabou de abrir uma extensão da tua empresa que não tem segurança nenhuma, tá? Esse é o ponto-chave da relação com fornecedores. E aí vem o mantra, né? Eu sempre digo assim, se vocês forem levar uma única coisa desse webinar, uma única coisa dessa palestra, levem o seguinte, lembrem-se do seguinte, o fornecedor, esse é o mantra, para ficar repetindo, né? O fornecedor deveria ter, no mínimo, o mesmo nível de segurança que eu tenho dentro da minha empresa. O fornecedor deveria ter, no mínimo, o mesmo nível de segurança que eu tenho dentro da minha empresa. Se o fornecedor tiver menos, ele é uma vulnerabilidade. Agora, vamos para o mundo real, tá? Esse é o mantra. E eu sei, pessoal, que isso não acontece no mercado. Eu sei que não acontece. Mas isso é aonde a gente quer chegar. Vamos trabalhar, vamos melhorar a governança, melhorar a maturidade para chegar nesse objetivo. Então, eu entendo que não é assim agora, não é assim no mercado, a gente está dia a dia no mercado, em todas as empresas, né? Mas a gente vai sempre trabalhar fornecedores com esse mantra em mente, né? Essa frase em mente. O fornecedor deveria ter, no mínimo, o mesmo nível de segurança que eu tenho dentro da minha empresa, tá? O dia que chegar nisso, a gente pode descansar, talvez, aí, em relação à segurança de fornecedores. Legal? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Vamos em frente, então. O pessoal pratica isso? Não, não pratica, tá? Não acontece no mercado de que todos os teus fornecedores têm o mesmo nível de segurança que você tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a governança, a gestão dos fornecedores para caminhar para esse objetivo cada vez mais. Legal? Bom, então nós estamos em antes da contratação e a primeira coisa que a gente tem aqui é o procedimento de avaliação de pré-fornecedor, tá? Então isso aqui, procedimento padrão da Tracker, que a gente aplica nas nossas consultorias, vocês podem ver aí na empresa de vocês. Tem procedimento formalizado de pré-avaliação de fornecedor? Tem, não tem? Tem na área lá de suprimentos, que é a área que cuida das contratações. Dá uma olhada aí na tua empresa qual é o setor que cuida das contratações. Às vezes eles têm um procedimento de avaliação de fornecedor sob outros aspectos, tá? Se avalia muito, claro, em primeiro lugar, financeiro, né? Se o fornecedor vai cobrar o que está dentro do previsto. O que mais se avalia... Bom dia, Vanessa, tudo bem? Já vejo aí a tua questão. O que mais se avalia normalmente
seja a área de fornecedores, qual for a área, se avalia financeiro e se avalia escopo. Ah, o cara vai prestar o serviço de tudo que eu pedi? Beleza, mas não é tão comum incluir a avaliação de privacidade e incluir a avaliação de segurança da informação. Então, nas avaliações de fornecedores que vocês já têm, né, no procedimento teu de contratação de fornecedor, tem que incluir formalmente as etapas de pré-avaliação de privacidade e pré-avaliação de segurança da informação. Legal? Para saber se esse fornecedor ele é ainda no processo seletivo, né, na pré-avaliação lá do fornecedor, se ele é minimamente qualificado em termos de privacidade e segurança para seguir para uma contratação. Tá? Então aqui é antes da contratação, pré-avaliação de fornecedor. Vocês podem ter um procedimento específico, como eu tenho aqui na tela, né? Ou podem ter um outro procedimento dentro da empresa e jogar isso junto ali, né? A área de suprimentos lá, ou de contratação, ou de jurídico, já tem um checklist de avaliação de fornecedor pré, né? Beleza, tem que incluir nessa pré-avaliação de fornecedor uma pré-avaliação de segurança e uma pré-avaliação de privacidade. Vamos à questão da Vanessa. Qual é o maior desafio? É quando o fornecedor entrega documentos gerados por IA. Ah, boa, Vanessa, né? Para provar que tem governança. Nem se dão ao trabalho de editar o formato do documento, né? Que triste, né? O cara vai lá no GPT, gera tudo. Mas isso aí eu tenho por mim aí que vai cair por terra logo logo, porque não tem como se sustentar, né? Esses documentos simplesmente produzidos automáticos por IA e mandados, daqui a pouco vai entrar alguma questão, Vanessa, que isso aí não vai mais nem ser visto, nem ser aceito, ou vai ser demérito para a empresa, né? Quer dizer, tu vai, né, ter um item lá no checklist, foi gerado por IA, -1 para a empresa. A IA, a inteligência artificial, ela é uma excelente ferramenta de auxílio e produtividade, pesquisa e produção, mas de auxílio ao ser humano, né? Exatamente como a Vanessa comentou ali, pegar na IA e mandar o documento direto ali, joga mais contra do que a favor. Mas é isso aí, Vanessa, acontecendo um caso assim, dá um ponto negativo ali, na verdade, pro fornecedor, né? Não é nem um ponto positivo, é um ponto negativo, tá? Bom, uma vez a gente tendo um procedimento de pré-avaliação do fornecedor, a gente vai para a avaliação em si. Primeira coisa, né? Aqui é uma prática que algumas empresas têm e outras não têm, mas eu vou deixar para vocês, nem sempre essa prática é necessária. É aquele NDA, o termo de confidencialidade, né? Pré-contratação. Então tem algumas empresas que falam assim, olha, antes da gente começar a conversar, eu não vou nem conversar contigo, fornecedor. Antes da gente começar a conversar, tu tem que me assinar o NDA, tá? Ok, é uma prática, tá? Todo mundo faz? Não. É necessário o tempo todo? Não. Quando é que eu entendo que esse NDA prévio, não tem nem contrato, nem nada, né? Quando é que eu entendo que o NDA prévio precisa ser feito, ou o termo de confidencialidade prévio, para começar a falar com o fornecedor, precisa ser feito? Quando envolve sigilo industrial, né, aquela parte de sigilo industrial, né, diferencial, competitivo. Ah, eu vou ter que compartilhar informações da empresa com o fornecedor para ele poder emitir a proposta comercial. Ah, daí faz o NDA. Muitas vezes, tu pode ter isso como rotina padrão e aumentar a tua segurança. Tranquilo, pode fazer sempre, só vai ajudar, né? Mas às vezes é um entrave. Se é uma negociação com o fornecedor que tu não vai ter que fornecer nada da empresa para ele, não vejo muito necessidade, a maioria do pessoal não pratica esse NDA prévio. Mas eu deixei ele aqui como um controle aplicável. Pode estudar aí na tua empresa. Ah não, pô, a gente vai fazer aqui com o fornecedor e eu vou ter que fornecer coisa para ele e ele... eu vou ter que fornecer informações para ele e essas informações são sigilosas, né? Se for fazer então isso daí, de tu ter que... a gente não trabalha mais com o termo de confidencialidade. No mínimo, você tem que falar de confidencialidade e eliminação. Porque se tu teve uma discussão prévia e teve que fornecer informações para a empresa, para o fornecedor,
para ele emitir a proposta comercial, não é só a confidencialidade que tu tem que cuidar. Tu tem que cuidar da confidencialidade e tu tem que garantir a eliminação dos dados, né? Tô selecionando 3 fornecedores. Compartilhei dados com os 3 da empresa. Ah, eu só selecionei um. Bom, os outros 2 eu tenho que garantir, ainda na pré-contratação, eu tenho que garantir que eles vão eliminar esses dados, excluir, com evidência, que não seja da IA, né, Vanessa? Com evidência, eles têm que me mandar um termo, um print, alguma coisa, que eles me garantam que eles eliminaram os dados, tá? E isso mesmo na pré-contratação, se for uma pré-contratação, né, uma pré-análise, em que você teve que compartilhar dados da empresa com o fornecedor. Beleza, pessoal? E aí, ó, procedimento, NDA, esse cara aqui, para mim, ainda na pré-contratação, ele é um dos caras mais importantes que existe, tá? E mesmo para os teus fornecedores já contratados, se você ainda não tem isso aqui, é bem bom implementar, tá? Teria que implementar. Aqui não é nem a avaliação do fornecedor, é uma triagem de criticidade do fornecedor. Nesse momento aqui, eu nem estou perguntando nada para o fornecedor ainda. Eu não estou perguntando se ele tem segurança, se ele tem privacidade, se ele tem DPO, não estou perguntando nada para ele. Esse cara aqui é o passo zero, digamos assim, né? Que algumas empresas fazem, mas muitas não fazem. Esquentou um pouquinho aqui. Que é o quê, né? Avaliar a criticidade do fornecedor. E algumas empresas chamam de avaliar a relevância do fornecedor. Quanto que esse fornecedor, seja o já criticado, o já contratado, tem que estar classificado também, ou o que você vai contratar, quanto que esse fornecedor é crítico ou relevante para a operação da minha empresa. E isso sou eu que digo, a empresa. Não pergunto isso para o fornecedor, né? Eu vou avaliar a criticidade desse fornecedor para a minha empresa, tá? Então a gente tem aqui o nosso A95E, que é o formulário de triagem de criticidade de fornecedor. A gente vai perguntar, por exemplo, coisas básicas, tá? Não tem mágica aqui, né? O pessoal fala, fornece o formulário aí, mas é o processo, né? E outra coisa, os formulários, os conteúdos precisam ser adequados para a realidade da sua empresa, tá? E aí, como disse a Vanessa, né? Que é um formulário desse aqui, pede para a IA produz. O conteúdo às vezes é o de menos, porque tem que ser o processo, a aplicabilidade, ter isso na empresa, ter o formulário, o início, um princípio é o mais importante, tá? Básico aqui, a gente vai perguntar, não é só LGPD, tá? É segurança da informação também. Se esse fornecedor vai acessar o meu ambiente corporativo, vai acessar minha rede por VPN, o que ele vai acessar, qual é a periodicidade, se ele vai ter usuário e senha no meu ambiente, se a minha empresa vai acessar o ambiente dele, se é um sistema em SaaS, se eu vou acessar a rede corporativa dele. Tá? Então, primeiro, essa relação tecnológica. Quem vai acessar o que de quem precisa ter acesso do que de quem. Isso vai dar criticidade do fornecedor. Depois vem a questão de dados, que vai mais para LGPD, né? Vai acessar dados pessoais? Vai ter compartilhamento de dados pessoais? Não vai? E aí vem os níveis da LGPD, né? Vai ter compartilhamento de dados sensíveis? Vai ter compartilhamento de crianças e adolescentes? Vai ter transferência internacional? É quase um LIA. Sabe o que a gente avalia no LIA lá? Legítimo Interesse Assessment? É quase parecido com o LIA aqui. Porque o LIA também vai dar criticidade daquele processo, né? Então você tem que construir, aderente à realidade da tua empresa, uma avaliação primária da criticidade desse fornecedor. Porque tudo vai se desdobrar disso. Tá? O quanto que tu vai apertar o fornecedor. Ah, eu tenho que apertar todos os fornecedores de modo igual? Não. Tu pode ter um fornecedor com uma criticidade bem baixa. E tu não precisa cobrar muita, parece estranho o que eu vou dizer agora, né? Tu não precisa cobrar muita segurança e privacidade de um fornecedor com uma criticidade bem baixa. No caso da privacidade mesmo, se não tem compartilhamento de dados,
pessoais, menores, sensíveis, nada, ele nem é um operador de dados. Né? Lá no conceito da LGPD que eu apresentei antes, para ser operador de dados tem que ter compartilhamento de dados. Né? Então, pessoal da LGPD, a avaliação de criticidade pode até dizer isso. Né? A avaliação de criticidade já vai te dizer se ele aplica ou não para privacidade. E talvez pode vir o resultado ali dizendo, olha, esse fornecedor nem se aplica para privacidade, porque ele não tem compartilhamento nenhum, mas ele se aplica para segurança da informação. Aí sim, sempre, né? Pode ter uma criticidade baixa, mas sempre aplica para segurança da informação. Vanessa colocou ali, né? Hoje em dia eu tenho um formulário para cada tipo de fornecedor, ajuda bastante, exatamente, né? Até eu tenho casos aqui, a Vanessa falou papel higiênico, eu tenho casos aqui do fornecedor que é o cara que faz a manutenção do ar-condicionado. Né? Olha só, o cara que faz a manutenção do ar-condicionado é um fornecedor classificado. E ele tem certa relevância tanto para a privacidade quanto para a segurança da informação. Por quê? Porque ele vai entrar nos ambientes físicos que contêm as informações. Ele vai estar dentro do ambiente físico da empresa e ele vai ouvir as pessoas falando sobre segurança e privacidade, tá? Então foi uma discussão que eu já tive em vários clientes, né? Ah, mas o pessoal da manutenção do ar... Pegar uns exemplos bem disruptivos aqui, né? Ah, o pessoal offline, da manutenção do ar-condicionado. Ah, mas daqui a pouco, sabe o pessoal do cafezinho e serviços gerais? Ah, é uma empresa terceirizada. Vê aí na situação da tua empresa como é que é, né? Ah, não, a gente tem a terceirização de serviço do pessoal de limpeza e do pessoal de cafezinho. Gente, esse pessoal tem certa relevância tanto para a privacidade quanto para a proteção de dados. Eles vão andar dentro dos ambientes físicos da empresa que contém as informações. Eu já dei muito treinamento para pessoal do cafezinho, da limpeza, do ar-condicionado. A gente chama de público offline. E existem práticas de segurança e privacidade para o público offline, tá? Walter também, obrigado, Vanessa, né? Walter aí, obrigado pela contribuição, especialmente no setor da saúde, né? Em hospitais, exatamente, né, Walter? Aqui no webinar, geralmente a gente tem muito público do Sicoob, a Melry já está ali também, né? Muito público do Sicoob, cooperativas de crédito, e muito público das Unimedes aqui também, com os hospitais e tal. É um público que a gente trabalha bastante, Sicobs e Unimedes, com consultoria. E aí, quando eu falei do cara do ar-condicionado, exatamente o que o Walter falou, eu lembrei exatamente do pessoal da Unimed, porque dentro do ambiente físico, além de tudo ser dado pessoal, a Unimed, ou vamos falar, de modo geral, a área da saúde, né? Tudo é dado sensível. Não é só que tudo é dado pessoal, é pior ainda, tudo é dado sensível. Então o pessoal físico de manutenção, pessoal offline, tem que ter muito cuidado, tá? Melry também ali, obrigado Melry. Como garantir que as informações fornecidas nas avaliações prévias realmente correspondem? Legal, a gente vai lá para frente, auditoria. Né? Já tem os níveis de auditoria que precisam ser feitos nos fornecedores. Então a pergunta da Melry ali, perfeita, e hoje em dia já não se trabalha mais com o formulário de avaliação. O formulário de avaliação, ele é o primeiro passo, mas dependendo, aqui ó, isso aqui, gente, a criticidade é a base para tudo. Dependendo da criticidade do fornecedor, você vai chegar a fazer auditorias remotas e também daqui a pouco auditorias presenciais, tá? Já estamos chegando nas auditorias presenciais também, dependendo da criticidade do fornecedor, tá? E a pergunta da Melry ali é matadora. E corrobora com a Vanessa, né? O cara me diz ali no formulário que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas quando eu vou ver na prática o cara não tem nada. Tem que dar o próximo passo da auditoria, tá? Gustavo também, obrigado pela participação. Como aplicar em órgão público? Mas esta pergunta é muito triste. Cujas contratações vão via licitação, sem correr o risco de impugnação do processo, como aplicar em órgão público? Aí, Gustavo, tu chegou num ponto difícil mesmo, tá? O mundo público, ele é um universo completamente diferente.
as regras são diferentes, como tu falou, licitação e tal, e aí teria que ser... A minha primeira resposta para ti seria quase assim, não aplica, tá? Ah, tem um detalhe. Gustavo, uma questão importante ali, a pergunta do público do Gustavo, né? Os órgãos públicos sempre são controladores, tá? Dos dados deles. Então, pelo menos isso, órgão público não é prestador de serviço. Então, os órgãos públicos, sempre talvez é uma palavra muito forte, alguém vai achar uma exceção, mas vai lá, na grande, imensa maioria dos casos, os órgãos públicos são controladores, eles não são operadores. Então, pelo menos isso, Gustavo, na parte de LGPD, não pega para ti. Só eu estou entendendo que o Gustavo é um prestador de serviço privado para um órgão público. Se você, Gustavo, está dentro do órgão público, aí é mais complicado ainda. É complicado. O órgão público tem uma vida completamente diferente, tá? Se eu fosse te responder assim para tentar te ajudar, eu diria para utilizar a legislação, né? É funcionário público, obrigado, Gustavo. Utilizar a legislação, né, e responsabilização. Mas eu já prestei serviço para prefeituras, né? Hoje a gente praticamente não presta serviço mais para entidades públicas, nada contra, mas é porque a gente não tem estrutura para atender a entidades públicas. Você tem que ter uma estrutura específica para serviços públicos, né? E na Tracker a gente não tem essa estrutura específica para serviços públicos. Tem que ter a parte jurídica de licitação, é um mundo diferente, tá? Eu diria, Gustavo, assim, que o seu serviço ele é um desafiador, né? O seu trabalho de segurança e privacidade é desafiador dentro dos órgãos públicos. Legal? Formulário de triagem, já vimos que é muito importante. E aí a gente vai para a avaliação, tá? E aí vem aquilo que a Vanessa falou. Avaliação, tu pode ter uma única avaliação para todo mundo e pesar a mão mais forte. Obrigado, Gustavo. Né? Pesar a mão mais forte e mais fraco naquela única avaliação, ou nível de maturidade melhor ainda, ter formulários de avaliação diferenciados para diferentes níveis de fornecedor, tá? Show de bola. Aqui eu só faço um destaque, tá? Avaliação de segurança, privacidade e infraestrutura. Hoje nós já dividimos a avaliação em 3 vertentes diferentes, né? Tem a avaliação de segurança da informação, que é a parte mais governança de segurança, documentação, treinamento, conscientização. Tem a parte de privacidade, que é a parte mais LGPD, né? E tem a parte cibernética, que muitas vezes a gente esquece ou deixa meio escondidinho ali dentro da segurança, tá? Hoje a gente já coloca a parte cibernética destacada. Então já seriam 3 conjuntos, né? Segurança da informação, privacidade e proteção de dados para LGPD e a parte cyber, né? Segurança cibernética destacada na avaliação, tá? Então são 3 avaliações distintas. Bom dia, Antônio, tudo bem? Todo órgão público que compartilhamos dados são considerados controladores? Assim, né? Por padrão, sim. Na minha avaliação de tudo que eu já trabalhei aí nesses 20 anos, LGPD não tem isso tudo, né? Em todos os anos aí da LGPD, sempre que a gente avaliou o órgão público, eles são controladores. Não vou te dizer que não possa ter uma exceção, eu não sei nenhuma, tá? Por quê? O controlador é o dono do dado. Olha só, nem quero entrar muito nisso, né? Mas o controlador é o dono do dado. Se você trabalha com um órgão público, né? Você não pode dizer que ele é um operador, porque daí o órgão público não seria dono dos próprios dados que ele está manipulando, né? Gente, eu sei que o dono do dado é o titular, né? Deixa eu fazer uma ressalva, né? O pessoal vai dizer, pô, o consultor está falando coisa errada aí. Na LGPD, o proprietário dos dados sempre é o titular, o cidadão. Quando eu digo dono do dado, vou usar um termo correto, né? Responsável pelo processamento. O órgão público, ele é o próprio responsável pelo processamento dos dados que ele processa, tá? É difícil dizer que um órgão público não vai ter, aí usando os termos corretos da lei, né, responsabilidade própria sobre os dados que ele trata, tá? Porque daí ele seria um operador. Eu não consigo imaginar um órgão público operador, né? Esses tempos a gente foi fazer uma análise e o fornecedor era a empresa de vale transporte, tá?
que nem é um órgão público. E a empresa de Vale Transporte já falou, eu não sou controladora, eu sou operador. Aliás, desculpa, eu não sou operador, eu sou controlador. Então a empresa do Vale Transporte já queria ter a responsabilidade própria como fornecedor dos dados que ela processa. Casos em que eu peguei Unimed como plano de saúde de uma indústria. A Unimed, ela é sempre controladora, tá? Porque ela tem a responsabilidade própria sobre os dados que ela processa como prestadora de serviço na área da saúde. Então, todos os casos em que a gente avaliou Unimed, as Unimed sempre se colocaram como controladoras daqueles dados. Senão ela perde, essa palavra que está ruim, né? Ela perde o mando sobre o dado. Não posso dizer propriedade é do titular, né? Ela perde o mando sobre o dado, tá? Então imagina, Antônio, um órgão público numa relação de prestação de serviço, consumo ou fornecimento, mas que esse órgão público não tenha o mando sobre os dados. Ele quer ter o mando sobre os dados, né? Ser mandatório sobre os dados. Então, Antônio, para fechar a questão, em todos os casos que eu avaliei, sempre órgão público, entidade pública é controladora, tá? Pode ter exceção? Pode. Não está escrito na lei, né? Não é uma regra escrita na lei. Então pode aparecer uma exceção, ok? Pessoal, isso aqui é básico, né? Tem que ter a avaliação de criticidade, essa aqui acredito que alguns tenham e outros não tenham, e o formulário de avaliação, pré-avaliação. Isso aqui é uma avaliação para verificar se o fornecedor pode partir para uma contratação. Talvez ele não seja nem elegível à contratação se não tiver aqui o formulário, tá? Daí, desse formulário sai um relatório de avaliação, e esse relatório de avaliação com a pontuação do fornecedor, o que ele atende, o que ele não atende, grau de gap, etc. Isso aqui, exemplo, é a nossa metodologia, né? Bom, fizemos aí o antes da contratação, tá? Avaliação de criticidade. Avaliação de criticidade, se vocês não tiverem ela para quem já está contratado, deveria ter também. Tá? Avaliação de criticidade tem que ter para todo mundo. Ela é feita lá no começo, e se o cara é contratado, ela continua valendo. Tem que ter a avaliação de relevância ou criticidade desse fornecedor, tá? E aí vamos para o na contratação. O que temos aqui? Primeiro, né, eu acabo tendo procedimento para tudo, então a gente tem aqui processo de contratação de serviços terceirizados para empresas reguladas, exemplo aqui, né, as Unimedes ou os Sicobs, ou instituições financeiras e instituições da área da saúde. Acaba tendo que ter procedimento para tudo, então acaba tendo que documentar tudo, né? Tem lá o processo descrito formal de contratação de serviços de terceiros. Indústria, demais áreas, todo mundo é obrigado a ter esse procedimento? Não. É bom ter? É bom ter, melhora a tua governança, né? Mas no mínimo tu tem que ter esse procedimento implícito, informal. Ok? Então tem que ter lá qual é o nosso passo a passo para a contratação de um fornecedor, prestador de serviço, serviço terceirizado. E aí, é claro, o documento mais importante, agora que o fornecedor entrou para a minha empresa, né, agora que ele está sendo nesse momento contratado, ele precisa estar envolvido com a política de segurança da informação para fornecedores. Lembra que a PSI, a Política de Segurança da Informação, via de regra, se aplica dentro da empresa, né? Tem exceções, tem um modelo de cada um, né? Mas a PSI, via de regra, se aplica dentro da empresa. E você precisa ter, entre aspas, uma PSI para os fornecedores. Então, qual é a política de segurança da informação que se aplica para os CNPJs, né? Eu não estou falando aqui de pejotização, tá? Sempre falo, se você tem aquele colaborador que é PJ, trabalha 8 horas por dia dentro da empresa, tem caneca de café, tem cadeira com nomes escrito na cadeira, né? Que é a pejotização. O cara não, ele é um colaborador interno, mas ele é um CNPJ. Talvez não se aplique isso aqui. Tá? O que a gente está discutindo aqui é o fornecedor e prestador de serviço que é externo mesmo, que é empresa mesmo, né? Que o cara tem um monte de cliente, tem a estrutura dele, tem os processos dele, fornecedor clássico. Isso é o que se aplica aqui, né?
E aí tu tem que ter uma política de segurança da informação para esse fornecedor clássico e que vai dar lá várias diretrizes de segurança desse fornecedor. Ah, o que essa política vai tratar? Lembra, Paulo, eu quero escrever a política aqui na minha empresa, como é que eu faço, né? Lembra do meu mantra? O fornecedor deveria ter, no mínimo, o mesmo nível de segurança que eu tenho dentro da minha empresa. Então tu vai pegar os controles de segurança da governança que tu aplicou dentro da tua empresa e vai botar esses controles na política de fornecedores para o teu fornecedor cumprir o mesmo nível de segurança que você tem dentro da empresa. Basicamente isso aqui é a política de segurança para fornecedores. Importante, como é que tu vai amarrar o fornecedor? Contratual, cláusula contratual. Fornecedor é contrato, né? Então, de alguma maneira, veja com o seu jurídico aí, de acordo com a cultura da tua empresa, de alguma maneira vai ter que estar lá no contrato amarrado que a política de segurança da informação para fornecedores é parte integrante desse contrato. Ou que o contratado declara que conhece e vai cumprir a política de segurança para fornecedores, tá? Então, a amarração da política de fornecedores, segurança de fornecedores, para o contratado é via contrato. Isso tem que estar constando lá no momento da contratação, tá? Aqui a gente tem ainda o termo de ciência. Tá como controle aqui. Tem o termo de ciência clássico, muito frio. Tem o termo de ciência clássico da PSI e aqui a gente fez um termo de ciência da política de segurança para fornecedores. Paulo, mas já tem lá no contrato. Para que fazer isso aqui? Para fins de auditoria, às vezes, né? O auditor pede o termo de ciência. Então, dependendo do teu nível de regulação, né, do ambiente da tua empresa, além de constar no contrato, tu vai ter que ter um termo de ciência da política de segurança de fornecedores, de que o fornecedor assina, que ele conhece a política, vai cumprir, concorda com ela, etc, etc. Tá? Então, tem que ter esse controle extra, além, às vezes, do contrato que já tem, né? Vanessa, qual a opinião sobre a empresa colocar a PSI no site da empresa? Te pergunto isso, pois acho um problema. Não, normalmente não se coloca a PSI, né, no site da empresa, se coloca uma PSI pública. Aí sim, é igual o pessoal da LGPD aqui, né? Não, a gente tem a nossa política de privacidade no site da empresa. Gente, aquilo que está no site da empresa não é uma política de privacidade corporativa. Aquilo que está no site da empresa é uma declaração de privacidade ao mercado, né? Lembra que além daquilo, você tem que ter a sua política de proteção de dados corporativa, que é um documento classificado como interno. Mesma questão ali da Vanessa, né? A PSI tradicional, ela é classificada como documento interno. Mas a gente quer falar de segurança no site da empresa. Beleza, tu vai ter uma PSI pública para o mercado, mas não é a tua PSI corporativa, tá? E de novo, né, o pessoal às vezes confunde muito isso. Aquela política de privacidade que está no site da empresa é uma declaração de privacidade ao mercado, não é a política de privacidade corporativa interna que os colaboradores têm que seguir. Aquilo lá é mais um anúncio para o mercado, tá? Bom, visto aqui, declaração de privacidade, vamos para frente. Uma coisa que o pessoal não lembra muito, né? Na contratação tem que atualizar o roupa. Tu tem que ter lá, aqui eu tirei um printzinho uma parte do roupa da Tracker, né? Tu tem que ter lá, por isso é bom o procedimento, né? Tu tem que lembrar de atualizar o roupa. Tá entrando um novo fornecedor, esse fornecedor eventualmente vai fazer parte de processos da empresa e ele tem que ser atualizado no roupa. Muita gente esquece de atualizar o roupa no momento da contratação e se lembrar, né, se tiver sorte, vai atualizar o roupa lá na revisão do roupa. Tá? 1 ano depois, 6 meses depois, lá na revisão do roupa, vai atualizar o roupa, tá? Então, deixa um gatilhozinho ali na contratação, vê como é que é o processo de contratação na tua empresa, e deixa um gatilhozinho ali, gente, não esquece de atualizar o roupa, tá? E outra coisa que ninguém lembra, atualizar o PCN, tá? O Anderson da Quicksoft não tá aqui, mas sempre que eu falo de PCN,
né, Ismael? Eu lembro do Anderson da Quicksoft e ele deu vários insights aí em relação a PCN e eu lembrei dele para fazer isso aqui. Plano de continuidade de negócio. Ah, mas a gente não tem. Bom, se não tem, deveria ter. Faz parte da governança. Lei Geral de Proteção de Dados não é só vazamento. Tá? O pessoal fala, Lei Geral de Proteção de Dados é evitar o vazamento. Não. A Lei Geral de Proteção de Dados fala um pouquinho lá de evitar a perda dos dados, a disponibilidade dos dados. E aí, para isso, você tem que ter plano de continuidade de negócio. Tá? Então, quem aqui, eu quero acreditar que quem está participando aqui já tem um nível de maturidade legal. Então dá uma olhada aí nos controles, no teu nível de maturidade, como é que está o plano de continuidade de negócio. E para isso aqui, existe a ISO 22301 e a gente tem um webinar aqui no canal só falando de continuidade de negócio, tá? Mas quando entra um fornecedor novo, eu tenho que lembrar de atualizar o meu PCN também. Porque se ele é um fornecedor, ele está atendendo a processos de negócio. Né? Então o meu plano de continuidade de negócio mudou, porque eu tenho um fornecedor que está com processos de negócio novos e esse fornecedor eu tenho que saber da continuidade dele, né? Se eu vou ter uma disrupção, uma falha de processo, porque esse fornecedor está entrando. Então tem que avaliar a relação dele com a continuidade de negócio e atualizar o plano de continuidade de negócio. Legal, pessoal? Isso aqui, eu tô com o meu prazo bem bom hoje, né? 11 para meio-dia, mas nós vamos chegar lá. Ó, isso aqui é importante. Lá antes da contratação, a gente fez esse cara aqui, né? Relatório de avaliação do fornecedor. A gente aplicou o checklist, avaliou o fornecedor, fez o relatório. Se eu vier a contratar o fornecedor, se ele foi selecionado para contratação, eu tenho que fazer esse passo aqui, tá? Que é estipular prazos para adequação daquilo que ele estava não conforme. Tá? Então vamos lá. Na pré-contratação, avaliei 5 fornecedores. Pô, legal, escolhi um para contratação. Eu tenho que voltar lá na minha avaliação de fornecedor e verificar aqui quais são as recomendações de adequação. Querido fornecedor, tu não está de acordo com o item 3, tu não está de acordo com o item 6, tu não está de acordo com o item 8. Agora que você está sendo contratado, e é normal isso aqui, tá? Claro, tem que avaliar a criticidade. Mas, agora que você está sendo contratado, você tem 3 meses para resolver isso aqui, 4 meses para resolver isso aqui, e tu tem 6 meses para resolver esse outro aqui, tá? Então vocês vão, no momento da contratação, estipular os prazos para a adequação, tá? Das não conformidades. Eu lembrei agora, estava pensando aqui, para um cliente nosso, não vou dizer o nome, mas acho que até tem participantes aqui, a gente fez a adequação para Claro. A gente participou dentro do nosso cliente, auxiliou o nosso cliente na adequação para o cliente Claro. Ele era o fornecedor para a Claro Telefonia, né? E aí veio o checklist da Claro, a gente fez, chegou na hora da contratação, tinha 25 itens, se não me engano, que a gente tinha que se adequar, e a gente montou um plano de ação. E eu, tranquilo, né, montei um plano de ação lá para, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses. Plano de ação de 6 meses aí tá bom. Vamos fazer a reunião com a Claro falou, não, vocês têm acho que 60 dias. Não tem esse plano de ação de vocês não. Aí o cliente falou pro fornecedor, né, é bem esse caso aqui, vocês têm 60, não me lembro agora, tá, se alguém aqui teve contato com a Claro, mas sei que eles deram um prazo bem curto, não foi 30, foi 60 ou 90, mas eu acho que foi 60, tá? Vocês têm 60 dias para se adequar e não tem choro, tá? Não adianta vir com o teu planinho de ação aqui para cima da gente, que é a gente, cliente, que determina o prazo da tua adequação, tá? E como isso aqui é no momento da contratação, na contratação já bota isso aqui em contrato, que os caras têm que cumprir e pronto, tá? Então não esqueçam de cobrar as adequações no momento da contratação, tá? Bom, fizemos o antes da contratação, fizemos o na contratação, tudo que tinha que atentar, e agora o fornecedor ele vai viver a vida dele aqui dentro da minha empresa, né? É o durante a contratação. Agora vem a resposta da Melry, que ela perguntou, e da Vanessa, como garantir, né? Então esse como garantir, ele acaba sendo aqui mais durante a contratação,
Porque o cara vai viver a vida dele dentro da minha empresa, vai prestar o serviço dele, e eu não vou esquecer da segurança e privacidade. Ah, ó, avaliei o cara, agora o cara entrou, beleza, agora o cara tá seguro. Não, 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 não. Agora que o cara já tá durante a contratação, agora que o bicho pega. Agora que vai começar, né? Everton, tudo bem? Vai ter a gravação sim, tá, pessoal? E eu vou mandar os certificados de participação para quem se inscreveu e participou. E a gente vai mandar o linkzinho também nos próximos dias. Tento mandar hoje ou amanhã, é que depende da edição do vídeo. Mas eu vou mandar o link para todos os inscritos também, tá? Então, quem precisar sair aí para ir pro almoço, fica à vontade, que eu tô vendo aqui que o nível de participantes está se mantendo, 79, e agora nos últimos 5 minutos cai um pouquinho. Pessoal, eu sempre mantenho o horário, então eu pretendo ainda terminar ao meio-dia, meio-dia e 1, meio-dia e 2 no máximo aí, tá? Então assim, durante a contratação, o cara vai viver a vida dentro da minha empresa. Primeiro lugar, eu tenho que ter, aí sim, esse cara aqui é bem importante, até como procedimento, né? Procedimento de avaliação de risco de fornecedores. Por quê? O cara podia estar seguro no momento da contratação, mas ele pode ter piorado depois. Né? Então, cara, tá 2 anos prestando serviço para mim. Quem é que me garante que ele ainda tem a boa segurança e privacidade que ele tinha lá no momento da contratação? Então, a revisão de risco de fornecedores, ela é periódica. E por periódica a gente pode entender mais ou menos anualmente, né? Uma a cada 12 meses, mais ou menos essa avaliação, tá? Então, de todos os procedimentos, talvez esse daqui é o mais importante de estar formalizado. Por quê? Porque senão tu não vai fazer a avaliação. Né? Pô, na contratação, antes tu vai fazer os passos, tu é obrigado a fazer aqueles passos. Mas se não tiver um procedimento formalizado de avaliação de fornecedor, talvez de risco durante a contratação, talvez tu não vai avaliar mais nada. O cara está contratado, esqueço dele e acabou. Tá? Então tem que ter esse procedimento periódico de avaliação. E aí, o que vai acontecer? Né? Análise de risco de segurança da informação, ISO 27005, tradicional, você vai incluir os seus fornecedores. Então, naquela análise de risco feita dentro da empresa, tem que estender para os fornecedores, sempre de acordo com a criticidade. Por isso que lá no começo, a avaliação de criticidade é tão importante, tá, gente? E pessoal da LGPD, o nosso querido DPIA ou RIPD, Relatório de Avaliação de Risco ou de Impacto da Privacidade, também estender para os operadores de dados, os fornecedores que são operadores. Estender o RIPD ou DPIA para os fornecedores que são também operadores, tá? Por isso que é tão importante alimentar o ROPA. Se você não atualizar o ROPA, aquele fornecedor vai ficar completamente fora de toda a tua privacidade e proteção de dados. Tem que atualizar o ROPA na contratação para lembrar também de estender as análises de risco de privacidade para os operadores. O operador clássico, nada mais é do que uma extensão da tua empresa. Então ele tem que ser avaliado igual. Ok, pessoal? Quase no fim aí. Ah, isso aqui é muito legal. Durante a contratação, vou fazer as auditorias, vou fazer análise de risco, vou fazer os DPIAs, vou fazer tudo que tem que fazer, mas lembra da cibernética, pentest ou varredura de vulnerabilidades. É bem interessante, cada vez mais recomendável, e daqui a pouco vai ser obrigatório fazer pentest nos fornecedores. Ah, mas o fornecedor não deixa, não quer, não permite que eu avalie o ambiente dele. Só que isso aí tu tem que prever lá na contratação. Então o cara ele só vai ser contratado daqui para frente. Um dos requisitos é que ele permita o pentest tecnológico, permita a varredura de vulnerabilidade nos ambientes aplicáveis ao serviço que ele presta. Tá? Então, claro, talvez um fornecedor aí que já está há muitos anos, já foi contratado faz 10 anos, não vai permitir o pentest. Mas teria que tentar regularizar isso daí e cada vez mais ter fornecedores que permitam o pentest tecnológico, que é o teste de intrusão, o teste de segurança cibernético, né? Ou a varredura de
vulnerabilidades de tecnologia, tá? Isso aqui, pentest dentro da empresa já é clássico, né? Hoje no mercado, a base, o básico é aplicar pentest dentro da tua empresa a cada 6 meses, tá? 12 meses já está virando uma coisa muito extensa. Hoje, a cada 6 meses, pentest tecnológico já seria básico. Para fornecedores, aí avalia a criticidade, talvez aplicar aí a cada 12 meses. Mas tem que começar cada vez mais a puxar essa coisa de pentest, teste de intrusão para fornecedores, tá? Ó, vou cumprir meu horário aí, vamos para a reta final. Obrigado, Everton, participando de novo. Podemos exigir o relatório de pentest que eles, porventura, têm executar? Pá, é boa essa pergunta do Everton, porque eu devia ter comentado sobre isso, tá? Você pode executar o pentest ou pedir o relatório deles, tá? Então, não, pô, ou eu executo o pentest ou eu peço o relatório do fornecedor e ele me dá, e nem precisa ser detalhado, me dá o geral e me dá o plano de ação de tratamento. Vocês têm que aprovar isso daí, eu aceito essas vulnerabilidades, ou não aceito, ou eu quero ver o teu tratamento em determinado período, tá? Só que tem um detalhe, lembra da pergunta da Vanessa e da Melry? Talvez eu não confie no fornecedor. Então tem uma ressalva nessa questão. É comum pedir o relatório do fornecedor? É comum, tranquilo. Mas se for um fornecedor de criticidade alta, ainda mais para LGPD, e você não está muito certo aí do que esse fornecedor está entregando, não está confiando muito, seria o caso realmente de você fazer o pentest. Ainda mais, Everton, em operadores de dados, tá? Lembra que o operador de dados, ele trata o dado em seu nome. Então tu tem total direito, de acordo com a lei, de fazer pentest no cara, tá? Ou cortar o fornecedor, porque ele trata o dado em teu nome, tá? Então, fechando a questão do Everton, dá para pedir o relatório deles? Dá, se for uma coisa tranquila, um fornecedor tranquilo, criticidade tranquila. Se for um fornecedor que já está complicado, criticidade muito alta, vocês podem exigir o pentest de vocês, né? Pentest feito por vocês mesmo, beleza? Eu vou deixar as duas últimas perguntas aqui do Giovanni e do Walter para o final, né? Só para eu cumprir o meu horário. Então, pentest, tá, pessoal? E aí vamos para a reta final aqui, ao término da contratação, o tal do distrato, né? O que a gente tem aqui? Em primeiro lugar, devolução e eliminação dos ativos de informação. Muita gente não lembra de fazer isso. No final do contrato, obrigado, Maurício. O Maurício tá por aí, Simev. Valeu. No final do contrato, tá, pessoal? Tem que lembrar querido fornecedor, você tem que me devolver os dados. Porque às vezes tem informação que o fornecedor tem e você não tem, como cliente, né? Durante a prestação de serviço. Então você tem que dizer, querido fornecedor, você tem que me dar tudo que é meu que tu tem aí, já que a gente está acabando o serviço, tu tem que me dar esses dados, tá? E tu também tem que me garantir via evidência formal que você eliminou os dados que você tinha meus aí, tá? E é legal colocar isso lá na política de segurança e lá nos contratos, para tu ter força de poder pedir isso aí no final da contratação, tá? Confidencialidade continua válida, eu vi isso aqui em alguns contratos, o pessoal do jurídico vai saber isso melhor do que eu, mas eu vi em alguns contratos e achei bem interessante, né? O pessoal bota uma cláusula lá dizendo que mesmo ao final da contratação de serviço, a confidencialidade das informações continua, não sei se é vitalícia ou tem um prazo previsto em lei. Dá uma olhada com o jurídico, isso aqui é mais jurídico, mas é bem interessante a confidencialidade continuar válida, né? Você ter aí um checklist ou um procedimento de bloqueio de acessos, lembrar de fechar os acessos de tudo aquilo que o fornecedor tinha. Então o setor de TI, ele tem que saber de um encerramento de um contrato. Às vezes na cultura da empresa, o que está acontecendo? O setor lá de contratos está encerrando um monte de contrato e ninguém avisa a TI. Tá? Então tem que ter um procedimento, um gatilho, em que a TI pelo menos fique sabendo que um contrato acabou para ela bloquear os acessos, bloquear as VPNs, bloquear os usuários daquele fornecedor, tá? E também, para concluir aqui, atualização do ROPA e PCN. Se eu atualizei o ROPA e o PCN no momento da contratação, no final da contratação
eu também tenho que atualizar o roupa e o PCN, tirar aquele fornecedor do roupa, tirar aquele fornecedor do meu plano de continuidade de negócios. Legal? Pessoal, tô com uns minutinhos estourado aí. Passamos por todas as etapas, tá? Quem quiser assistir com calma depois vai estar gravado lá no canal. Eu vou mandar um link para vocês. Então a gente passou por antes da contratação, na contratação, durante e término. Eu vou agora ver as perguntas que ficaram pendentes, tá? E quem precisar sair para o almoço, fique à vontade. Temos a questão do Giovanni. Existe alguma orientação para fornecedores que são antigos ou que não permitam realizar o pentest? Boa, Giovanni, né? Primeiro, tentar adequar isso, porque isso tudo é novo. 5, 10 anos atrás não tinha esse negócio. Então, conversar com o fornecedor para tentar adequar essa situação. O fornecedor não aceitou, você vai avaliar a criticidade do fornecedor via até mesmo comitê de segurança. É legal levar isso para o comitê de segurança e privacidade, né? E avaliar, olha, esse fornecedor aqui, ele tem esse nível de criticidade, ele tem essa importância para a nossa empresa, e ele não aceita fazer o pentest. Vamos trocar? Não vamos? Vamos pressionar ele? Às vezes, né, Giovanni, de presidente para presidente. O presidente da minha empresa manda lá para o presidente da outra empresa. Então tem que pressionar o fornecedor de acordo com o nível de criticidade dele. Chegou num ponto assim que, não, a empresa, vocês decidiram que o pentest é realmente importante e o fornecedor não quer, monta-se um planejamento aí de médio e longo prazo para troca do fornecedor, tá? Walter, acredito que basta inserir a cláusula de obrigatoriedade de fornecimento no momento do aditivo contratual. Perfeitamente, né, Walter? São cláusulas importantes de que o fornecedor ele se compromete, por exemplo, a fazer pentest semestral e vai fornecer o extrato do relatório para a tua empresa. Eu digo extrato, tá? Ele nem precisa fornecer o relatório completo, porque tem coisas que são confidencialidade do fornecedor também. Mas o que a gente fornece é o extrato, né? Só o geral e como é que vai tratar, tá? O fornecedor ele não é obrigado a te entregar todos os detalhes das vulnerabilidades que ele tem, qual é o endereço IP, qual é a porta, isso ele não precisa entregar, tá? Ele tem que entregar o geral de vulnerabilidades e como ele vai tratar, tá? E também depende, tem casos e casos, né? Mas, ok, Walter ali, importante colocar isso no contrato, tá? Valdinei, podemos aplicar o mesmo na solicitação de relatório? Podemos aplicar o mesmo? Exigir o relatório do pentest na solicitação? Com certeza, auditoria, né, Valdinei? Sim. É prática na política de segurança de fornecedores e ou no contrato dizer que ele aceita a auditoria. Tá? Hoje já é prática isso, o fornecedor tem que aceitar certos níveis de auditoria. É claro, pessoal, assim, que o fornecedor ele é uma outra empresa e ele quer resguardar a confidencialidade dele enquanto empresa. Então não é assim que tu como cliente pode ver tudo do fornecedor. Mas aquilo que se aplica para a segurança e privacidade do serviço prestado, você pode auditar e pode fazer pentest, tá? Mas eu vou fazer o contraponto aqui. Contraponto. O fornecedor ele também é uma outra empresa, um outro CNPJ, e ele também quer manter a confidencialidade, sigilo industrial, de negócio dos processos dele. Por isso que tudo isso aqui é ao escopo que se aplica a prestação de serviço, tá? Mas perfeitamente, Valdinei vai fazer a mesma coisa para auditoria. Giovanni vai se ausentar, Everton parabéns, Melri parabéns. Fechamos, pessoal. Obrigado aí. Estendi aí 6 minutinhos, eu gosto de cumprir o horário, mas teve muitas participações. Obrigado aí pelo pessoal que participou. Por isso que a gente acaba se estendendo aí, eu consegui ler todas as participações, é excelente quando tem participação. Obrigado pessoal que ficou até o final. Lembre-se que o vídeo vai estar disponível no nosso canal Tracker, depois aqui da gravação. Eu vou mandar o link para todo mundo, vou mandar também o certificado de participação para quem participou. No mês que vem teremos um próximo webinar, promessa de campanha aqui, pretendo fazer um webinar sobre o ECA Digital, tá? Vamos ver como é que fica isso aí para o mês que vem. Valeu pessoal, bom restante de dia para todos! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E para mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados,
acesse o nosso site trackerconsultoria.com.br.